Deus, olá meus amigos, que a paz esteja com todos, no nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, tá bom? Estamos chegando a mais um final de mais um ano, né? A partir de sábado já é o ano novo, e eu desejo do fundo do meu coração que Deus, Ele venha abençoar você poderosamente neste ano. Não que Ele não tenha te abençoado em 2021, claro que sim, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, porque 2021 para mim não foi um ano bom. Foi sim. Para mim foi, eu não tenho o que reclamar. Graças a Deus, Deus me abençoou bastante, muito. Enfrentei lutas, dificuldades, mas 2022 também nós vamos ter luta e dificuldade, né? O cristão que está nesse mundo, que decide fazer a vontade de Deus de verdade, com certeza ele vai enfrentar lutas e dificuldades. Mas, assim como tem lutas e dificuldades, o cristão também tem grandes vitórias. Então, assim como foi 2021, com certeza na nossa vida também será em 2022, tá? Já quero pedir para você deixar o seu like para que esse canal, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é bom e venha recomendar para mais pessoas, né? Para que assim como você, pessoas sejam alcançadas através dessa palavra e aquilo que eu sempre tenho falado. Quero fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, né? O que Jesus falou, que nós temos que ir por todo mundo pregar o Evangelho. E é isso que eu tenho procurado fazer através desse canal, tá bom? Mas sem delongas, já quero deixar a palavra de Deus para você, ainda falando sobre fazer a vontade de Deus, servir a Deus. A recompensa de quem serve a Deus é o que eu quero trazer para você, né? Jesus, ele disse lá em João capítulo 6, capítulo 12, né? João capítulo 12, versículo 26, Jesus, ele disse assim, e quem quiser servir-me, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Vamos entender, né, por que eu falei para você a recompensa de quem serve a Deus. O próprio Cristo aqui está falando, né, que o nosso Deus, o Pai, ele vai honrar, né? Ele vai abençoar a vida de quem serve a Deus. A pessoa será uma pessoa próspera em todas as áreas. Mas primeiro vamos entender o que é servir a Deus. O que é um papel de um servo, né? Às vezes a gente na igreja, né, a gente fala assim, porque eu sou servo de Deus. Às vezes a gente acaba até chamando um ao outro de servo de Deus. Eu mesmo tenho essa mania, esse costume, né, de chamar os irmãos de servos de Deus, mas o que verdadeiramente significa a palavra servo? Servo, simples, servo é aquele que deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade do seu Senhor. Por exemplo, você que trabalha por conta própria, vamos dar um grande exemplo, né? Primeiramente, você que trabalha, vamos supor que você é funcionário, você trabalha em uma empresa. Automaticamente você está sendo servo daquela empresa. Você está sendo servo do seu patrão. Por quê? Porque você está deixando de fazer a sua vontade para fazer
a regra, para cumprir a regra da sua empresa, para cumprir as regras do seu patrão. Por quê? Porque você precisa ganhar o seu pão, você precisa ganhar o seu dinheiro, o seu sustento, né? Aí vai ter aquelas pessoas que falam assim, não, eu vou trabalhar por conta própria porque eu não gosto de ser mandado. Mas, de toda maneira, a pessoa ela vai ser serva. Por quê? Se a pessoa for trabalhar por conta própria, ela vai ter que servir as pessoas, deixar de fazer a própria vontade para oferecer o seu produto, o seu serviço para as pessoas, né? Ela vai se sujeitar a críticas, aquelas pessoas mais exigentes, né? Então, automaticamente, ela vai ter que engolir muita coisa, né? Deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade daquelas a qual ela vai prestar o serviço. Então, de todo jeito, você está sendo servo. Então, servo é simplesmente isso. É quando você deixa de fazer a sua vontade, quando você deixa de fazer do teu jeito para agradar aquele a quem você está servindo, para fazer a vontade daquele a quem você está servindo. E com Deus não funciona diferente. Com Deus é a mesma coisa. Às vezes, muitas pessoas, ela tem lá o seu título de servo de Deus, de serva de Deus, mas eu pergunto, será que a pessoa ela tem realmente servido a Deus? Será que a pessoa ela tem realmente está fazendo a vontade de Deus? Porque às vezes a pessoa se engana muito. Ela acha que só porque está dentro de uma igreja, ou talvez ocupe um cargo, né? A pessoa acha que ela está fazendo a vontade de Deus. Mas não é só isso, né? Por exemplo, se a pessoa está dentro da igreja, mas ela ainda está fazendo a sua própria vontade, ainda ela está fazendo do seu próprio jeito, ainda ela está seguindo os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos, cumprindo a concupiscência da sua própria carne, né? Os desejos da sua própria carne, ou seja, ela não está servindo a Deus. Ela está servindo a si próprio, né? Ela está servindo aos seus próprios prazeres. Então ela não pode ter esse título de servo de Deus. Porque quem serve a Deus é aquele que renuncia. A verdade é essa, o evangelho é renúncia. O evangelho é a pessoa deixar de fazer a própria vontade para fazer a de Deus. Então, dessa maneira, a pessoa ela está servindo a Deus. Tá certo? Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz assim, ó: porque nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas olha o que ele fala, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, tem muitas pessoas chamando Deus de Senhor sem ser servo. Como pode isso? Você chamar Deus de Senhor se você não está servindo a Ele. Então foi o que o próprio Cristo falou. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Por quê? Porque essas pessoas que Jesus está falando é aquela pessoa que chama Deus de Senhor, mas ela não tem feito a sua vontade. Ela não tem sido seu servo. E o que me chama mais atenção é que Jesus está falando isso principalmente para as pessoas que fazem parte de um ministério, de uma igreja. Porque você pode observar no 22 de Mateus 7, no contexto, que ele diz que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, no teu nome expulsei demônios, Senhor, eu fiz milagres, Senhor, eu profetizei, né? E o próprio Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais o mal.
Ou seja, essas pessoas viveram para fazer a sua própria vontade, os seus próprios prazeres, mesmo sendo pessoas usadas nas mãos de Deus, mas nunca foram servas dele, né? Foi o que Jesus disse, né? Voltando no 21, que nem todos aqueles que chamam ele de Senhor vão entrar no céu, mas os que procuram fazer a vontade dele. Então, essas pessoas verdadeiramente são servos. E eu te falo uma coisa, meu amigo e minha amiga, muitas pessoas não pararam para despertar para isso ainda. O prazer que é a pessoa servir a Deus, o prazer que é a pessoa ela fazer a vontade de Deus, o privilégio que a pessoa tem quando ela decide abandonar o seu próprio desejo para fazer o que Deus quer, com certeza essa pessoa vai ser recompensada. Foi o que Jesus disse para Pedro, né? Lá em Lucas, que você possa estar anotando cada versículo, tá bom? Foi o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 18, começando no 38, mas é o 38, 39, aliás, perdão, é o Lucas 18, versículo 28, 29 e o 30, tá? Lucas 18, verso 28, 29 e 30. O Pedro, ele havia feito essa pergunta para Jesus, né? Senhor, a gente deixou tudo para te servir. Em outras palavras, né? O que a gente ganha? Está lá no Lucas 18, 28, 29 e 30. Então, quando Pedro ele falou isso para Jesus, né, Jesus o respondeu. Porque o Pedro, ele verdadeiramente, ele deixou tudo mesmo. E eu falava esses dias no culto, quando eu trouxe essa mensagem, que quando Jesus ele chamou Pedro, o Pedro ele estava vivendo a melhor fase da vida financeira dele. Por quê? Ele tinha pego muitos peixes, né? Tanto peixe que ele nunca tinha pego em toda a sua vida. E de repente Jesus, né, chama ele e fala, ó, deixa tudo e me siga. Eu te faço pescador de almas. E a Bíblia diz que o Pedro, ele de pronto, ele deixou para trás tudo para seguir a Cristo. Ou seja, ele se tornou um servo de Deus, um discípulo de Jesus, né? E uma certa feita ele perguntou para Jesus, né? Senhor, a gente deixou tudo, aliás, ele não perguntou, ele só, vamos assim dizer, ele fez um comentário, né? Não foi uma pergunta que ele fez, mas ele fez um comentário, Senhor, eis que nós, né, largamos tudo, né, e te seguimos. Aí Jesus começa a falar para ele, verdadeiramente, todo aquele que tenha deixado casa, família, irmãos, pais, filhos, por amor ao reino de Deus, que não receberá muito mais nessa vida e na outra a vida eterna. Ou seja, o que é abandonar a casa, né? O que é deixar casa, família? É claro que Jesus não estava pedindo para o Pedro abandonar, né, a sua família, a sua casa. Mas Jesus ele quis dizer que todo aquele que coloca Deus em primeiro plano, ou seja, aquele que deixa essas coisas em segundo plano, ou seja, aquele que deixa a sua casa em segundo plano, sua família em segundo plano, sua esposa, seu marido em segundo plano, ou seja, aquela pessoa que coloca Deus acima de tudo. Foi isso que Jesus quis dizer, que todo aquele que ama a Deus acima de tudo, né, ele vai ter muito mais nessa vida, ou seja, ele vai ser uma pessoa abençoada nessa vida, e quando a pessoa morrer, quando a pessoa passar dessa vida, ela vai ter, né, a vida eterna, tá bom? Ignora aí o mosquitinho voando, né? Misericórdia. Então,
a pessoa ela vai ter muito mais nessa vida do que, aliás, ela vai ter tanto nessa vida quanto na próxima vida. E ela vai ter a vida eterna. Foi o que Jesus disse para Pedro e para os discípulos e para nós, que verdadeiramente deixamos os nossos prazeres para fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Tá bom? Sabemos que nem Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio para fazer a sua própria vontade, né? É o que está escrito lá em João, capítulo 6, versículo 38. É para a gente concluir essa mensagem. João 6, versículo 38. Olha só. Diz assim, ó. Pois eu não desci dos céus para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, você vê, nem o próprio Cristo, né? Nem o próprio Cristo, ele desceu do céu para fazer sua própria vontade. Mas ele veio a esse mundo, ele esteve entre nós, simplesmente para cumprir a vontade de Deus. Simplesmente para realizar o desejo de Deus, o Pai, que era o quê? Resgatar o pecador, salvar aquele que procura que se arrepender do seu pecado. Então, até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve entre nós, ele foi um servo de Deus. Ele veio para servir a Deus. E claro, né, com toda certeza foi recompensado, né? Jesus é o nome sobre todos os nomes que os demônios estremecem. Os doentes são curados, né? Os oprimidos são libertos. O nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Então foi a recompensa do servo de Deus. Até mesmo o próprio Cristo se tornou servo do nosso Deus, o Pai. Tá certo? Então, para concluir essa mensagem, meu amigo e minha amiga, vale a pena você ser servo de Deus. Vale a pena você renunciar à sua vontade, os seus prazeres, para seguir a vontade de Deus, para estar servindo a Deus. Pode ter certeza que você não só será recompensado nessa vida, mas também você terá principalmente a maior dádiva de todas, a maior bênção de todas, que é a vida eterna. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Meu forte abraço. Mais uma vez eu desejo para você um 2022 abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.